Olá a todos e todas, meu nome é Natasha Ellen de Souza Cavaleiro Pereira. Eu sou autora do artigo A Necessidade da Revogação da Lei de Alienação Parental como forma de preservar os direitos das mulheres, crianças e adolescentes. Gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui hoje. Então vamos lá. A teoria de alienação parental surgiu em 1980 através do Richard Alan Gardner, que basicamente defendia pais acusados de abuso sexual. O que ele utilizava nas teses dele era que a mulher se tornava ressentida após a separação ou o divórcio e que praticava lavagem cerebral em seus filhos para que eles ficassem contra os seus pais, né? O que acontece é que a lavagem cerebral não é um termo científico e a síndrome de alienação parental basicamente não existiria, porque ela não é considerada uma doença. A alienação, segundo os psicólogos, seria uma triangulação familiar, o que seria normal. No Brasil, a Lei de Alienação Parental foi promulgada em 2010, é a Lei 12.318, e basicamente, em tese, visava a proteção da dignidade e integridade física, moral e psicológica da criança e adolescente que se vê em meio a uma disputa de separação e divórcio de seus pais. Em teoria, esta lei até poderia concluir avanços referentes aos direitos humanos das crianças e adolescentes, porém, na prática, ocorre justamente o oposto. Na realidade, a lei de alienação parental ela tem sido utilizada para violentar psicologicamente tanto as crianças e adolescentes quanto suas genitoras, que em sua maioria possuem as guardas unilaterais ou compartilhadas com residência fixada. Então, no presente artigo, eu pretendi comprovar que, apesar de prever a manutenção dos direitos fundamentais da criança, a lei de alienação parental tem feito justamente o contrário, fazendo com que a segurança e a integridade dessas crianças sejam cada vez mais violadas. E por isso, esta lei deve ser revogada o quanto antes para que não haja mais violência contra as crianças, adolescentes e contra suas genitoras por consequente. Então, lá no artigo 227 da Constituição Federal, nós temos que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós também temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que lá em seu artigo 3º acaba promovendo que a criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Então, lá no artigo 4º também do ECA, nós temos que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação desses direitos fundamentais. No artigo 5º também, nós temos que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, infelizmente, depois que essa lei de alienação parental foi promulgada, ela acabou sendo utilizada como uma forma de violência contra crianças, adolescentes e, por consequente, contra suas genitoras. Porque, na maioria dos casos, algumas crianças e adolescentes que são abusadas por seus genitores e acabam denunciando, têm essas denúncias automaticamente vistas como falsas, né? Porque os genitores alegam que a mãe está provocando essa alienação parental, que a mãe está fazendo as crianças mentirem, o que acaba promovendo essa violência psicológica contra a genitora e contra as crianças, porque a alegação de que a genitora é uma alienadora, ela é amplamente aceita. Já a alegação de que o genitor é um abusador sexual, ela é vista como falsa. Então, nós temos aí uma forma a forma que essa lei está sendo utilizada não para preservar os direitos fundamentais das crianças, mas para violentá-los. Então, também nós temos essa violência psicológica que está sendo utilizada contra essas mães, né, que pode ser enquadrada aí na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha,
lá no seu artigo 5º, inciso 3º, que fala que em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independentemente de coabitação, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós temos aí também uma violência provocada contra o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que também fala sobre essas questões de alienação parental. E o que nós poderíamos fazer para assegurar que essas crianças, que essas adolescentes, que essas mães tenham seus direitos preservados? Então, a solução seria justamente a guarda compartilhada, que já ocorre. Se esses pais estão alegando que estão sofrendo uma alienação parental, então nós podemos fazer aí uma guarda compartilhada, não uma guarda unilateral, que é o que acontece na maioria dos casos. E também nós temos a solução lá no artigo 249 do ECA, que discorre que descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autorização judiciária ou conselho tutelar, tem a multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em cada reincidência. Então, basicamente, nós não precisaríamos dessa lei de alienação parental, que não tem sido utilizada da forma como ela prevê, mas sim tem sido utilizada para violar os direitos das mulheres, crianças e adolescentes. Então, nós temos aí o ECA, nós temos a Constituição Federal, nós temos também a Lei Maria da Penha, que estão numa briga constante contra essa lei de alienação parental, né? Porque essa lei ela tem provocado muito mais violência do que ela não provocaria antes de ser promulgada. Então, muito obrigada.